Começa agora o Revista TST. Aqui você encontra um resumo dos principais acontecimentos da semana na Justiça do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, Banco Santander vai ter que pagar participação nos lucros a uma empregada aposentada. Transportadora é absolvida de responsabilidade na morte de motorista assassinado ao dar carona. Sessão solene na Câmara dos Deputados celebra os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Esses e outros destaques agora no Revista TST. A semana foi movimentada no Tribunal Superior do Trabalho e nós vamos direto à seção 1 de dissídios individuais responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. De lá fala o repórter Rafael Porfírio, que traz um caso de destaque. Olá, Rafael. Olá, Ana. Eu destaco um processo de um ex-gerente geral do Banco Bradesco que pediu na Justiça do Trabalho o reconhecimento do direito às horas extras trabalhadas e não pagas, com reflexos nos repousos semanais, feriados e nas verbas trabalhistas. No processo, o trabalhador afirmou que, apesar de exercer o cargo de gerente geral do banco, semelhante a diretores e chefes de departamento ou filial, não tinha poder de gestão dentro da agência. Por causa disso, de acordo com o trabalhador, deveria ser aplicado o artigo 224 da CLT, que determina a jornada de 6 horas para empregados de bancos, e não o artigo 62 da CLT, que exclui das limitações de jornada os gerentes em cargo de gestão. Vamos saber a que conclusão os ministros chegaram na reportagem. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois que o Banco Bradesco recorreu da condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul ao pagamento das horas extras. O TRT considerou que, apesar de exercer cargo de gerente geral, ficou confirmada, por meio de testemunha, a ausência de poderes de gestão. O regional concluiu ainda que era do banco o ônus da prova em relação ao horário cumprido e que o fato do banco deixar de juntar ao processo os registros de horário faz presumir a jornada alegada pelo trabalhador. Além disso, com base no depoimento de testemunhas, teria ficado demonstrado que o gerente cumpria a jornada das 8 da manhã às 6h30 da noite, com 1h30 de intervalo para descanso e alimentação. Em recurso ao TST, a defesa do Banco Bradesco ressaltou que o ex-bancário tinha subordinados e era o responsável por todas as operações de crédito realizadas na agência, atuando em nome do banco sem qualquer controle de jornada. Alegou ainda que a súmula 287 do TST deixa clara a ausência de direito às horas extras, excedentes da 8ª, desde que se trate do gerente da agência, ou seja, da autoridade máxima da unidade. A 6ª turma do TST aceitou o recurso do banco e excluiu o pagamento das horas extras. O ex-bancário recorreu à SDI1 questionando a decisão da turma. A defesa do trabalhador afirmou que a configuração do cargo de confiança de gerente geral de agência bancária para afastar o direito à jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias implicou o reexame de fatos e provas, uma vez que, perante a Corte Regional, ficou evidenciada pela prova oral e documental a ausência de poderes de mando e de gestão. Ao analisar o caso, o relator na seção 1 de dissídios individuais do TST, ministro Valmir Oliveira da Costa, reforçou o entendimento consolidado na súmula 287 do TST. O texto original ressalta que o gerente bancário cumpre jornada normal de 8 horas, somente não tendo jus às horas suplementares excedentes da 8ª, quando tem encargos de gestão e usufrua de padrão salarial que o distinga dos demais empregados. E a nova redação destaca que, quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão. O relator explicou que a turma, ao identificar que o empregado exercia sim o cargo de gerente geral de agência, não reexaminou fatos e provas. A 6ª turma não revalorou a prova e não revalorou, reenquadrou a prova juridicamente. Não houve aqui uma dicção frontal da turma em relação à súmula 126, porque não se trata, meu juízo, de reenquadramento, de reexame de fatos e provas, mas nova qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão do Tribunal Regional,
que entendo que é uma operação caracteristicamente de direito, portanto, não contraria a súmula 126. O ministro Augusto César Leite de Carvalho chegou a pedir vista em mesa durante a sessão para analisar melhor o caso. Ao declarar o voto, acompanhou o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. O fato de compartilhar-se o poder de gestão não descaracteriza a condição de gerente geral. Então, contrariedade à súmula 126, propriamente, não haveria. Por unanimidade, os ministros da SDI1 não admitiram o recurso do ex-bancário, ficando mantida a decisão da sexta turma, que excluiu o pagamento das horas extras ao ex-gerente. A jurisprudência nossa é clara que gerente geral de agência realmente não faz jus a horas extras. A questão do tempo, ou melhor, a questão de maiores ou menores poderes não nos tem sensibilizado tanto. O único aspecto que tem feito com que, eventualmente, nós afastemos, mesmo para gerente geral de agência, essa exceção do artigo 62.2, é no caso em que ele tinha registro de horário. Quando tinha registro de horário, aí sim nós temos relevado o nome de gerente geral de agência. E na sessão 2 de dissídios individuais, os ministros julgaram um recurso do Santander. O banco pretendia desconstituir uma decisão transitada em julgado que condenou a instituição a pagar participação nos lucros e resultados a uma empregada aposentada. Confira agora qual foi o entendimento dos ministros da SDI 2. O TRT da 2ª Região em São Paulo já tinha julgado improcedentes 2 embargos do banco. Na ação que chegou à SDI 2, o Santander insistiu no argumento de que a decisão da Justiça afrontava dispositivos de lei e que, pelas normas coletivas do banco, somente os empregados da ativa deveriam receber a participação nos lucros e resultados. Na ação trabalhista, a aposentada pediu o pagamento da PLR referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Alegou que a participação nos lucros e resultados garantida aos empregados da ativa também era um direito dos aposentados. Ela alegou que a PLR substituiu uma verba chamada gratificação semestral prevista no regulamento interno do banco, que era paga aos aposentados. Afirmou ainda que, de acordo com o Estatuto Social da instituição, a distribuição da PLR estava vinculada à existência de lucros remanescentes, que deveriam ser distribuídos também aos aposentados que estivessem recebendo um abono mensal como complementação da aposentadoria. O Santander, no entanto, alegou que, ao conceder o pagamento da PLR, foram feridos dispositivos da Constituição Federal, além da Lei 10.101 de 2000, que regulamenta a participação nos lucros e resultados. Mas, assim como o regional, o relator do processo na SDI 2, ministro Alberto Bresciani, não constatou afronta à lei. Com relação ao artigo 114 do Código Civil, diz a Corte de origem, no julgamento da ação rescisória, aspas, o argumento trazido sequer guarda conformidade com o comando condenatório, pois o dispositivo da sentença foi claro em estabelecer o pagamento das participações nos lucros e resultados de 2008, 2009 e 2010. Não há qualquer menção ao pagamento de verbas vincendas. Com relação aos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 10.101 de 2000, diz a Corte de origem, destaca-se que a sentença não ofende de forma direta e literal disposição de lei. Para a procedência da ação rescisória, se faz necessário demonstrar que a sentença descumpre frontalmente a legislação, sendo que a interpretação da norma não é suficiente ao fim colimado. No caso em tela, a sentença asseverou que, a despeito das CCTs não fazerem menção aos aposentados, a PLR tem a mesma natureza jurídica da gratificação semestral, sendo esta última garantida aos aposentados e incorporada ao contrato de trabalho. Demonstra desta forma que o argumento apresentado nesta ação pretende discutir o acerto do julgamento, sendo que a ação rescisória não se presta a esse fim. Quanto às alegações do banco de que o regional deixou de avaliar que a complementação de aposentadoria da servidora inativa era feita pelo Banesprev, empresa de previdência privada, e não pela instituição, e de que, por isso, o regional teria cometido erro na análise do fato, o relator, ministro Alberto Bresciani, entendeu que a pretensão apontada foi equivocada. Para o ministro, não houve erro de fato quanto à apreciação dos elementos das provas presentes no processo. Ele citou ainda a orientação jurisprudencial número 136 da SDI 2, que diz:
A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato na decisão rescindenda que não corresponde à realidade dos autos. O ministro lembrou que consta no acordo que o banco concedeu aos empregados adesão a um plano de seguridade complementar pelo Banesprev. Por unanimidade, a SDI 2 admitiu o recurso, mas rejeitou os argumentos do Banco Santander. E você encontra essas e outras notícias no nosso site, tst.jus.br. E depois do intervalo, transportadora é absolvida de responsabilidade na morte de motorista assassinado ao dar carona. Estamos de volta com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns julgamentos de destaque. Eu começo trazendo um caso julgado pela 5ª turma. A Unilever Brasil terá que pagar adicional de insalubridade em grau médio a uma empregada que utilizava equipamentos de proteção auricular sem a devida certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme laudo pericial, os protetores não neutralizavam os ruídos acima dos níveis de tolerância. Em defesa no TST, a Unilever alegou que a utilização dos equipamentos eliminaria o agente insalubre, não cabendo o pagamento do adicional. Mas o relator do caso na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, citou diversos precedentes do tribunal no sentido da necessidade da certificação do equipamento de proteção para comprovar a eficácia dele. Além disso, as provas que levaram à condenação não poderiam ser revistas conforme a súmula 126 do TST. E a 6ª turma determinou o pagamento de pensão vitalícia a um vaqueiro que foi atacado por um animal ao conduzi-lo para o abate. Devido ao acidente, ele ficou incapacitado para a função. O Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso condenou a empresa a indenizar o empregado por dano material, mas determinou que o pagamento fosse efetuado em parcela única, no valor de R$40 mil. Ao recorrer ao TST, o trabalhador alegou que o valor arbitrado pelo regional não correspondia à incapacidade sofrida. O relator do caso, o ministro Aloísio Correia da Veiga, avaliou que no caso em questão houve ofensa à legislação diante da desproporcionalidade entre o valor fixado pelo regional e a perda da capacidade laboral do empregado. Por essa razão, determinou o pagamento da pensão vitalícia correspondente a 100% do salário da função do trabalhador. E a 8ª turma rejeitou o recurso de um professor que dizia ter sofrido perseguição depois que reprovou alunos por plágio. O TRT do Rio de Janeiro já havia negado o pedido de indenização por danos morais ao concluir que o professor universitário não conseguiu comprovar o assédio supostamente cometido pela faculdade, que teria resultado em sua substituição em um dos cursos oferecidos. Ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais, o relator na 8ª turma do TST, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, concluiu que a redução da carga horária não gera qualquer presunção da perseguição alegada pelo professor. Mas o ministro restabeleceu a condenação imposta à faculdade de pagamento de reparação pelo uso do nome do professor em site institucional como membro do corpo docente, mesmo tendo sido encerrado o vínculo de emprego. A indenização pela utilização sem autorização de atributos da personalidade foi fixada em R$3 mil. A decisão da 8ª turma foi unânime. O nosso giro de notícias continua e eu trago agora um destaque da 7ª turma. Uma transportadora foi absolvida da responsabilidade pela morte de um caminhoneiro que foi assassinado depois de dar carona. A viúva e os filhos buscavam o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa, alegando que não foram tomadas medidas para preservar a vida do empregado,
como o rastreamento via satélite para o reconhecimento de ocorrências estranhas. No entanto, o relator, ministro Cláudio Brandão, manteve o entendimento do regional, que classificou a carona como causa excludente para afastar o nexo causal entre o dano e a atividade profissional. O ministro ressaltou ainda que a responsabilidade do empregador está vinculada a um risco objetivo da atividade que o empregado executa, como no caso dos motoristas de carretas, acidentes no trânsito ou roubo de carga. E na página do TST no Facebook, alguns seguidores se manifestaram sobre esse caso. A Carolina Salomão acha que o ato do empregado contribuiu em 100% para o fato ocorrido. E você também pode deixar seu comentário na página do TST no Facebook. É só acessar facebook.com/TSTJus. E ainda falando de redes sociais, chegou a hora do Quero Post. Pelo Facebook, o Henrique Cavalheiro enviou as seguintes perguntas. O empregado pode ser suspenso do trabalho por até quantos dias? Há desconto no salário? Confira a resposta na reportagem. O empregado e o empregador têm direitos e deveres assegurados pela consolidação das leis do trabalho. O empregador, por exemplo, tem garantido o poder diretivo, mas sempre dentro dos limites impostos pela CLT. O patrão pode, por exemplo, suspender o contrato de trabalho do empregado que cometer alguma atitude que prejudique o serviço. A suspensão ocorre quando o empregador entende que o ato praticado não foi tão simples a ponto de gerar apenas uma advertência verbal ou escrita, e nem tão grave que justifique uma demissão por justa causa. O empregador, comprovada a falta do empregado, irá analisar a história dele. Se o empregado é recente na empresa, se o empregado antigo, se há outras faltas. E é preciso também ele saber que não é preciso que ele seja advertido para ser suspenso. Ele pode ser suspenso já na primeira oportunidade que cometeu uma falta, se reconhecer o empregador que aquela falta é grave. Não tão simples como uma advertência seria, uma falta que geraria uma advertência. Então, essa gradação não é observada obrigatoriamente. Se o empregado comete uma falta, que o empregador ache que é grave a ponto de justificar uma suspensão, ele aplica a suspensão. E a duração dessa suspensão é proporcional à falta que o empregado cometeu. O patrão é quem vai determinar quantos dias o trabalhador ficará afastado. Isso vai depender da gravidade da atitude. Mas há um limite de tempo que o empregado pode ficar suspenso. De acordo com o artigo 474 da CLT, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos resulta na rescisão injusta do contrato de trabalho, ou seja, ele pode ser afastado do trabalho pelo prazo máximo de 30 dias, ficando sem receber pelos dias não trabalhados. Evidentemente, é uma pena muito grave, quase chegando à justa causa. Mas se ele cometer uma falta, que o empregador reconhecer que foi grave e suspendê-lo por 15 dias, 20 dias, 5 dias, durante os 20 dias, ele não trabalhará e terá descontado esse período do seu salário mensal. A aplicação de suspensão é exclusiva do empregador. Depois de informar por escrito a quantidade de dias de afastamento, o patrão não pode voltar atrás ou alterar o período. Se a suspensão for questionada na Justiça, o juiz do trabalho avaliará se a pena foi proporcional à falta cometida. É importante que o trabalhador sempre fique atento, pois dependendo da atitude que cometeu, pode até ser demitido por justa causa. É importante o empregado ter conhecimento de que se ele foi suspenso, é porque o empregador reconheceu que ele cometeu uma falta cuja gravidade não é tão simples, como seria o caso de uma pena, de uma falta que comportasse a advertência, e não é tão grave a ponto de chegar à dispensa por justa causa, mas ele tem que se preocupar, porque ele pode sim ser um candidato à dispensa por justa causa, se o fato, a atitude que gerou a suspensão, ele de fato cometeu. Depois do intervalo, sessão solene na Câmara dos Deputados celebra os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. O Revista TST está de volta. Acompanhe agora outras notícias de destaque.
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, foi um dos palestrantes do seminário sobre a modernização das relações de trabalho, realizado durante o Fórum Estadão em São Paulo. Dirigentes do setor público e privado e representantes de entidades sindicais também participaram dos debates com foco na experiência internacional e nas visões brasileiras. Pela primeira vez, o Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo firmado antes mesmo da fase processual. E isso foi possível graças ao diálogo promovido pela vice-presidência do tribunal entre o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira e a Casa da Moeda do Brasil. A negociação foi feita com base no ato 168 da Corte, que prioriza a conciliação pré-processual em dissídios coletivos como forma de solução de conflitos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi condecorado com a Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho. A entrega da comenda ocorreu na presidência do TST, com a presença de ministros da Corte. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. O ministro avaliou a movimentação processual e a estrutura judicial e administrativa do tribunal. Ele elogiou o empenho do regional para melhorar a gestão de processos e o uso de plataformas digitais, como o WhatsApp, para realizar audiências virtuais e incentivar a cultura da mediação e da conciliação. Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho completa 70 anos e, em comemoração, foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores e juízes da Justiça Trabalhista participaram da solenidade ao lado dos parlamentares. A sessão solene foi realizada na Câmara dos Deputados. Logo na abertura do evento, em comemoração aos 70 anos do TST, foi exibido um vídeo. Além do impacto das decisões da Justiça Trabalhista na garantia dos direitos do cidadão brasileiro, foram destacados momentos em que a atuação da Justiça do Trabalho foi fundamental para garantir o equilíbrio nas relações entre patrões e empregados. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, fez um breve contexto histórico da Justiça do Trabalho. O ministro ressaltou a importância da promulgação, em julho deste ano, da Emenda Constitucional 92, que incluiu o nome do TST entre os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, e destacou a atuação da Justiça Trabalhista na resolução de conflitos. Muitas vezes a sociedade não percebe que o seu funcionamento continua sendo normal, porque tem juízes do trabalho que estão aí zelando pela paz social e conseguindo fazer com que muitas vezes essas greves de âmbito nacional, de portuários, de ferroviários, de aeronautas, de tantas categorias, nos correios, os serviços funcionem, a sociedade continue funcionando normalmente, porque há juízes do trabalho cuidando desta pacificação. Já a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, que coordena a comissão destinada a planejar as ações de celebração dos 70 anos de instalação do Tribunal Superior do Trabalho, lembrou que a adoção do processo judicial eletrônico tornou a justiça trabalhista ainda mais célere. Hoje, o PJE está presente em 100% das varas do trabalho. Então, nós temos motivos, para comemorar, sempre tendo presente que nunca podemos descansar, temos que sempre aprimorar e sempre melhorar. Em 2015, a Biblioteca Digital do TST atingiu mais de 1 milhão de acessos só aqui no Brasil, sendo considerada referência na área trabalhista. E a ferramenta foi modernizada para oferecer novos serviços aos usuários. Veja só. A nova Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho, a JusLabores, entrou no ar em uma versão mais moderna, evoluída e didática. O acervo da biblioteca virtual conta com livros digitais, vídeos institucionais e revistas jurídicas especializadas em direito do trabalho, como a revista do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho.
A pesquisa agora apresenta itens com tema semelhante ao documento visualizado e também mostra sugestões de correções ortográficas. Além disso, sugere refinamento dos resultados da busca por autor, assunto ou data e ainda permite acesso aberto às estatísticas. Na tela principal, você já consegue fazer, na parte superior do vídeo, você já consegue fazer uma pesquisa texto integral. Você pode já ali refinar com aspas, não vai ter problema nenhum. Se você quiser refinar essa pesquisa, você pode usar os filtros esquerdo, menu esquerdo, ou também navegar pelo menu direito, que são as coleções. E você pode fazer também pesquisa nas coleções específicas. No final da página, a gente colocou uma ajuda às dicas de pesquisa, que a pessoa também pode ter acesso, em caso de alguma dúvida, poder recorrer. Qualquer um pode acessar a nova biblioteca. Só no ano de 2015, a antiga biblioteca virtual teve mais de 1 milhão de acessos. A expectativa é de que agora, em novo formato, esse número seja ainda maior. E para atender melhor os usuários, a biblioteca deve ser atualizada constantemente. Em breve, a JusLabores também deve ser unificada às bibliotecas digitais dos tribunais regionais do trabalho. Claro que a gente pretende que todos os TRTs façam parte desse processo. Está no início, a gente está em processo de estudos ainda, mas eu acho que em breve a gente tem resultados disso tudo. Ao invés de eu ir de página em página em um tribunal, eu poderia acessar tudo numa página só. A nova biblioteca com layout moderno e funcional está disponível para tablets e smartphones. O endereço para acesso é juslabores.tst.jus.br. E o Revista TST abre agora espaço para o Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os TRTs. E para saber os detalhes da próxima edição do programa, eu vou conversar com a apresentadora e editora Carolina Sete. Olá, Carolina! Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana vai mostrar uma reportagem especial sobre a relação de confiança que deve ser estabelecida entre patrões e empregados domésticos. Em que situações uma falta grave cometida no serviço pode justificar uma demissão por justa causa? No quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do entregador de gás e do proprietário da loja. Quem dá as respostas é uma juíza de Várzea Grande, em Mato Grosso. Em Guanambi, na Bahia, entidades sociais são beneficiadas por um acordo firmado pela Justiça do Trabalho. E em Brasília, vamos conhecer as belas peças feitas pela designer de joias Patrícia Madeira. Elas são inspiradas em pontos turísticos da capital do país. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!